Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal. E aqui agora começando uma nova série de vídeos, tá? Como o nome aqui já diz, sobre trigonometria na circunferência, tá? É a trigonometria aplicada à realidade da circunferência, tá? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós queremos então introduzir o que seria essa circunferência e alguns elementos importantes dela, tá? Então, para isso, eu gostaria de começar com vocês uma coisa bem construtiva. Então, eu vou escolher aqui um pontinho qualquer e esse pontinho eu vou chamar de O, tá? Esse ponto vai ser a minha chamada origem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher uma distância qualquer, tá? O que seria essa distância? Essa distância seria uma reta que sai desse centro até um lugar qualquer, tá? E esse lugar, é claro, né? Eu vou marcar também um pontinho e esse pontinho eu vou chamar de ponto P. Por quê? Porque eu quero, tá? Não tem bem uma especificidade porque se é P e porque se é O, tá? Eu quero que seja P e eu quero que seja O. A esse tamanho que eu marquei aqui, eu vou chamar de R, tá? Que é o meu raio. E aí, com esse mesmo tamanho, com essa mesma distância, eu vou marcar vários outros pontos, tá? Em especial, todo ponto que dista R do meu centro, ou seja, se eu pegar aqui, eu for aqui caminhando, calcular aqui também, esse tamanho aqui também é R, eu vou marcar outro ponto aqui. E se eu marcar outro ponto aqui também de tamanho R, eu vou marcar outro ponto aqui e assim vai, tá? Nessa situação de ir marcando pontos que têm tamanho R de distância, eu vou fazer o que nós chamamos de circunferência. Deixa eu ver aqui se eu acerto. Com certeza não, mas menino, por não é que eu acertei, me garanti. Pronto. Deixa eu só ajeitar ela aqui. Então, é, esses pontos que têm uma distância R do meu centro, certo? Todos os pontos aqui, ó, que têm uma distância R do centro, o conjunto de todos esses pontos eu chamo de circunferência. Então, todos esses pontinhos aqui que eu marquei, tá? Que tem uma distância R desse centro, certo? Todos eles têm distância R. O conjunto de todos esses pontos eu vou chamar de circunferência, tá? Então, eis a nossa primeira definição. O que é uma circunferência? Uma circunferência é o conjunto de todos os pontos distantes é, ao mesmo tamanho da circunferência. Apaguei a circunferência. Tranquilo isso? Espero ter ficado claro, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos definir elementos dentro dessa circunferência. O primeiro já está aqui, o nosso centro. Tá? O que é o centro? O centro é o ponto que fica no centro da circunferência. Tá? É a nossa origem. Existem também, como elementos, os pontos da circunferência. O que é que são esses pontos da circunferência? Todo ponto que está em cima da circunferência, que pertence à circunferência, nós chamamos de ponto da circunferência. Tá? Não tem muito segredo para isso. A distância que liga o centro até qualquer ponto da circunferência é o chamado raio, tá? Nós estamos vendo aqui em azul. Marcos, toda distância que liga o centro até uma beiradinha da circunferência é chamada de raio? Sim, todos esses em azul que eu estou marcando são raios, certo? Marcos, pode ser em qualquer lugar? Pode ser em qualquer lugar, desde que saia do centro até uma beirada da circunferência, tá? Todos esses em azul são raio, tranquilo? Outra coisa, quando nós pegamos esse raio e nós continuamos, ou seja, ao invés de parar no centro da circunferência, ó, peguei aqui o ponto P, liguei até o O, e do O eu continuei ligando até o outro extremo da circunferência, o que está acontecendo aqui é que eu liguei dois extremos opostos da circunferência, tá? Vamos fingir que isso aqui saiu reto, tá? Mas não saiu. Aqui e aqui são raios, certo? E a essa distância total eu vou chamar de diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma linha que corta a circunferência ao meio, passando obrigatoriamente pelo centro. Tranquilo? Esse é o meu diâmetro. Então, uma coisa que nós já podemos já deixar definido, e é uma coisa que nós já deveríamos saber, é que o diâmetro ele equivale a duas vezes a medida do nosso raio, certo? Por quê, Marcos? Está aqui, ó. O diâmetro, né, a quantidade completa aqui da distância de um ponto até o outro do extremo da circunferência,
Mas se isso é o diâmetro, olha o que está acontecendo. Ó. De como é composto o diâmetro? Ele é composto de dois raios. Então, essa é uma identidade importante. Tá? Nós devemos sabê-la. Já deixamos aqui já avisado, né, que é uma coisa importante para nós. Nós vamos utilizar em algumas outras situações. Se eu pegar outros raios, tá? Se eu pegar, Marcos, que outros raios? Qualquer outro raio, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse raio daqui, que eu não vou colocar em azul porque eu realmente não quero, mas eu deveria. Mas está aqui, tá? Se eu pegar esse raio aqui e esse raio aqui, é claro que isso aqui mede o mesmo R e aqui mede o mesmo R, tá? É óbvio que entre esses segmentos existe um ângulo, certo? Nós sabemos o que são ângulos. Ângulos são as, entre aspas, né? Muito entre aspas, as inclinações entre as duas retas. Então aqui está, certo? Esse ângulo, ele é chamado de ângulo central, certo? Em especial, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de A e esse ponto de B. Então, esse ângulo AOB, ele é chamado de ângulo central. Tá bom? Vamos falar sobre ele depois, tá? E esse ângulo central, certo? Para onde ele olha, ó, vejam bem, certo? O pedaço da circunferência, como assim, Marcos? O pedaço? O pedaço que eu digo, isso aqui, ó. O pedaço da circunferência, né? Ou seja, entre um ponto e outro da circunferência, nós vamos chamar isso aqui de arco, tá? E nós vamos delimitar assim, ó. É o arco que vai de A até B, então esse é o arco AB. Assim, ó. Tá? Esse é o arco AB, tá bom? Marcos, então quer dizer que qualquer pedacinho da circunferência é chamado de arco? Sim, olha aqui, ó. Isso aqui é o arco PA. Isso aqui é o arco P, alguma coisa que eu chamar isso aqui. Isso aqui é o arco alguma coisa, e assim vai, tá? Nós chamamos às vezes até de nomes especiais, como por exemplo, se o arco ele tiver uma característica de sair de um ponto, né, fazer toda a volta na circunferência e voltar para ele mesmo, nós chamamos esse arco de volta completa. Um arco que se caracteriza por estar num ponto e parar nele mesmo, ou seja, não tem uma distância que ele percorre, é um chamado arco nulo, porque ele não descreve um movimento, certo? Enfim, certo? Essas bobagenzinhas nós vamos aprender. É claro que existem outros entes na circunferência, tá? Por exemplo, se eu pegar qualquer dois pontos da circunferência e ligar por uma reta, essa reta aqui é a reta que eu chamo de corda. Tá? Opa, peguei o cara errado. É o que eu chamo de corda. O que é uma corda? Uma corda é qualquer reta, qualquer segmento de reta que ligue um ponto a outro da circunferência que esteja nos extremos. Em especial, a maior das cordas que existe numa circunferência é o chamado diâmetro, certo? Que liga um ponto ao outro de extremo passando pelo centro. Então essa primeira aula foi tão somente para que a gente pudesse introduzir alguns elementos da circunferência, tá? Mas por que isso é importante? Porque, novamente, quando nós falarmos sobre trigonometria na circunferência, nós vamos utilizar palavras muito próprias da circunferência. E aí você fala, o arco tal, você vai ficar olhando assim e você vai dizer, meu Deus, do que é que ele está falando? Então é por isso que é importante saber, certo? Quem é quem, como se chama o quê, para que a gente fale a mesma língua. E eu falando, vocês possam entender sem muita magia, tá? Então é isso, meus caros, espero que tenha sido um vídeo tranquilo, eu quis ser assim bem, entre aspas, não rigoroso com as coisas, só para vocês poderem aprender mesmo. Então deixe seu like, deixe seu comentário e ajude o canal a se fortalecer, passe para alguém que você acha que vai ter curiosidade nesse assunto. E é isso, até depois.